caso, tá? Professor, o senhor falou que dá problema ali, mas eu acho que não, porque se fosse Y3 e tipo, dava o Y3 em evidência, cancelava o embaixo. Não, mas ainda aí, cancelava, mas ainda aí você ficaria com o que integral. Tá? Ó, você já sabe, por exemplo, encontre a função derivada, ó, encontre a função derivada, da função f de x igual, ó, de x igual a 3 elevado a x2 mais 2x, vou pegar aqui 2x, sobre o log na base 4 de x3 menos x2. Tá? Então, qual é a derivada aqui, hein? Derivada, tens. Vamos fazer a derivada da... F' de x. É a derivada do numerador, né? Pela regra da cadeia. Eu contei a derivada do numerador. Derivada da exponencial de base 3 aplicada no polinômio. Quanto é? 3 a derivada. Olha, derivada em relação a x, você tem que usar essas formas. Derivada em relação a x de a elevado a x, quem é? A exponencial de... vezes... É a elevado a x, o quê? Logaritmo natural de a. Derivada em relação a x de a elevado a x. É a elevado a x logaritmo natural de a. Então isso aqui fica como, hein? Certeza, professor. Não é não? Que o senhor colocou lá nas notas que era a exponencial da base, vezes Ln, a exponencial do... Deve ser. Quanto é a derivada disso aqui? De a elevado a x. Quem é a elevado a x? Quem é a elevado a x? Você já esqueceu? Quem é a elevado a x? Isso é a derivada em relação a x. Isso é a derivada. Vou colocar aqui. Para não... Você tem que saber essas fórmulas de derivação. Derivada em relação a x de a elevado a x. Para a positivo, a diferente de 1. Derivada em relação a x de a elevado a x. Leva para a exponencial. É a derivada em relação a x. Quem é a elevado a x? É a exponencial de x, logaritmo natural de a. Então, quando eu derivo isso aqui, quem é? É a exponencial aplicada em x ln de a vezes a derivada de x ln de a em relação a x, que dá ln de a. Então, quanto é que é isso? Que t, rapaz? Por que eu estou botando t? X, né? X. Se fosse t, aplicava a regra de novo. Tá? Então, quem é isso aqui? Quem é? A elevado a x, ln de a. É a exponencial de base aplicada em x, ln de a. E a derivada em relação a x do log de x na base a. Como é que eu derivo isso? Levo para o logaritmo natural, via mudança de base. Isso aqui é a derivada em relação a x de quem? A derivada ln de x dividido por ln de a. ln de a. Por quê? Porque eu sei como é que deriva ln de x.
Então isso aqui dá 1 sobre x vezes ln de A. Então essas formas. Derivada do log de x na base A em relação a x é 1 sobre x ln de A. E a derivada em relação a x de A elevado a x é elevado a x ln de A, dá A elevado a x ln de A. Então quanto é que fica isso aqui? Derivada. Derivada do numerador, né? 3 elevado a quê? A x2 x vezes logaritmo natural de 3 vezes a derivada de x2 mais 2x em relação a x, que dá quanto? 2x mais 2. 2x mais 2. Obrigado. Já botando 3. Isso aqui é a derivada do numerador. Vezes quem? O denominador. Denominador, que é o log. Faltou um parênteses aqui, viu? Eu tenho que botar esse parênteses, né? Tá? Vezes o log de quem? O log na base 4 de quem? De x3 menos x2, tá? Isso, Menos. Aí repete o numerador. 3 elevado a x2 mais 2x, vezes o quê? a derivada do denominador. A derivada do denominador, que é a derivada do log desse polinômio na base 4. Então fica o quê? Fica 1, né? Sobre x ao cubo menos 2. X ao cubo menos x2, vezes quem? ln de 4. Logaritmo natural de 4. Vezes o quê? O que está dentro? A derivada do que está dentro. Derivada de x3 menos x2, Quadrado 3x ao quadrado, menos 2x. menos 2x. Então eu preciso fechar um parêntese maior, que é isso aqui, né? Que começa aqui, né? Começa aqui, termina aqui, tá? Agora você vai dividir tudo por quem? Dividir tudo pelo quadrado do denominador, que é o quadrado do log na base 4 de quê? De x3 menos x2. Tá com saudade desses derivados também, mas cada vez. Tá? Tá bom? Tá bom? Agora, muito cuidado com essas fórmulas de derivação, porque essas fórmulas, ó, é para base A constante, tá? É a derivada da exponencial de base A e a derivada do log na base A. Professor, Agora, se você pega... qual seria a derivada de x elevado a x? É a mesma que eu vou colocar aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Encontre f' de x para f de x igual a x2 mais 1 elevado a x3 menos o seno de x. Se eu responder essa, que é mais complicada, eu respondo isso. Ó, tá aí, essa função. Vamos transformar Tá? em Você tem que usar a definição exponencial. da função, ó. A definição, quem é x elevado a y? A exponencial É a exponencial de y, logaritmo natural de x. Ó. Isso é a definição. É a definição, qualquer que seja x positivo e qualquer que seja o y real. Essa é a definição da potência de base x e expoente y. Tá? Essa é a definição. Agora, que incorpora tudo que você já conhece para a potência com expoente racional. Todas as propriedades são válidas, tá? Produto de potência mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Quociente de potência mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes.
Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, quando você olha para cá, você tem que transformar para essa definição. Então, tem-se f de x igual a quê? A exponencial. Aí fica o expoente, que é x3 menos o 6 de x, vezes o logaritmo natural de quem? De x2 mais 1. x2 mais 1. Aí aqui você sabe derivar. Daí sai a derivada. Vai ser... Repete Tá? primeiro. Então, derivada de f é a derivada da exponencial de uma função. Então, é a derivada da exponencial, que é a exponencial aplicada na função. Então, fica a exponencial de quê? X é o menos 100 de x. Menos 100 de x. Logaritmo natural. Vezes o quê? Logaritmo natural de x2 mais 1. Logaritmo natural de x2 mais 1. Daqui. Botar aqui. Tá? Vezes, né? Vezes o quê? Vezes, isso aqui é um vezes. A derivada do que está aí. Aí a derivada do que está aí. Então vamos. A derivada... Então vamos lá. É a regra do produto, né? Vamos lá. Derivada da primeira. Fica 3x ao quadrado 3x ao quadrado menos cosseno cosseno de x vezes a... Vezes o segundo. o logaritmo natural de x2 mais 1 Isso, mais mais a derivada do segundo. mais a derivada, aí fica a primeira A primeira derivada do segundo. x3 menos 100 de x, tá, vezes, né, x3 vezes a derivada logarítmica de x2 mais 1, 1 sobre x que ao dá, quadrado mais 1. que dá 2x sobre x2 mais 1. Ah, isso foi direto. Vai direto. Isso aqui é a derivada logarítmica de x2 mais 1, tá? Então isso aqui, entendido? Então fecha os parênteses, que esse parênteses aqui, ó, ele fecha Depois a aqui. gente pode transformar de novo. Assim. Aí então você, vamos lá, escreve então isso como sendo, né, para transformar, só dá um trabalho de escrever. É mais trabalho de escrever do que é difícil de fazer. Encerrar um parêntese. Tá? Tá? Então isso aqui fica o quê? Bem, isso aqui é o que eu tenho, né? Então isso aqui é o quê? É igual a x2 mais 1 elevado a quê? A x3 menos 100 de x, ou seja, é a própria função, né? É a própria função f vezes Aquilo ali que a gente fez depois. esse negócio que a gente fez, tá? Próximo. Que é o quê? 3x2, Menos cosseno de x. 3x2 menos o cosseno de x, Vezes vezes o quê? logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x2 mais 1, Mais x. Mais. Menos seno de x. mais o quê? x3 menos seno de x. x3 menos 100 de x, mais x3 menos 100 de x, Vezes vezes o quê? 2x sobre x2 mais 2x sobre x2 mais 1. Tá certo? Tá? Olha, dada uma função diferenciável, você sabe o que é a derivada dela. Quer dizer, você deriva, né? Dada uma função diferenciável, essa função é passível de ser derivada, então se você tem a f, você tem a derivada da f. Agora, dada uma função diferenciável, tá? Isso aqui é uma anotação. Tem alguma função diferencial? Dada- que dá pra derivar, professor? Dada
uma função f diferenciável dado uma função f diferenciável com f de x maior do que zero, qualquer que seja x no seu domínio, tá certo? Tá? F' sobre F. Quem é F'? Não é constante não. Ela não necessariamente é constante. Ela é denominada derivada logarítmica da função f. F' sobre f, isso aqui é denominado, derivada logarítmica de f. É a derivada logarítmica de f. Por quê? Porque é a derivada do logaritmo de f. Quem é a derivada? Por que isso? Por que é a derivada logarítmica? Porque se você calcular quem é a derivada em relação a x, do logaritmo natural de f de x, se a f é positiva, se a f é positiva em todos os pontos do seu domínio, eu posso calcular o logaritmo natural de f de x. Certo? E quem é a derivada disso? Quem é a derivada disso? Regra da cadeia. Quem é a derivada disso? É 1 sobre f de x vezes a derivada que está dentro. f' de x. Ou seja, dá f' de x sobre f de x. É a derivada. É a f' sobre f. Ou seja, isso aqui é a derivada logarítmica de f. Tá? Existe, não vou entrar em muitos detalhes, só vou falar para você o seguinte. Tá? É o que eu fiz, por isso que eu sigo. Quem é isso aqui? É a derivada logarítmica de x2 mais 1. Se a função f, se você não tiver ela positiva em todos os pontos do seu domínio, mas se ela estiver definida no intervalo, e nesse intervalo ela for positiva, então existe essa função nesse intervalo. E essa função é chamada derivada logarítmica de f no intervalo, tá? Mas o mais interessante é quando ela é toda positiva. Ela é positiva em todos os pontos do seu domínio. Tem um negócio que em computação, por exemplo, quem estuda sinal, quem trabalha com sinais sabe disso, tá? Pronto, encerra e começa a outra. Essa é a